Samuel, capítulo 15, versículo 22. Se você achou, diga amém. Diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Amém. Queiram estar assentados, por favor. Eu quero essa noite falar a palavra de Deus no seguinte tema: obediência, qualidade indispensável para uma vida abençoada. Obediência, qualidade indispensável para uma vida abençoada. Nós estamos diante de um dos fatos mais marcantes da história de Israel. É o final de um período glorioso, de um período marcante na vida de um homem que começou até de uma forma muito bela, que teve um início muito marcante. Ele marcou a sua geração, porque foi ele o homem que teve, pela primeira vez na história de Israel, em fazer uso de uma coroa e liderar a nação de Israel como rei. Israel vivia debaixo de um regime teocrático, o que significa que Israel era liderado por Deus. Deus guiava os passos de Israel. Deus comandava Israel. Deus dizia o que era permitido, o que não era permitido. Deus conduzia Israel para as batalhas, para as pelejas, e concedia os livramentos, concedia as vitórias. Desde o primeiro momento, quando Deus chamou Abrão em Ur dos Caldeus e fez a ele uma promessa, desde aquele momento a nação de Israel estava sendo liderada nesta forma de governo, teocracia, que quer dizer governo de Deus. Só que houve um momento, houve um instante na história de Israel, que Israel não aceitou mais ser dirigida, ser guiada, ser assistida por Deus, no que diz respeito a uma liderança. E diz a Bíblia que a nação de Israel então vai até o representante de Deus, porque essa era a forma que Deus liderava o povo. Deus estabelecia algumas pessoas para serem o seu representante na terra, e esses homens tinham algumas funções, por exemplo, profeta, sacerdote, juiz. Eles estavam ali como uma autoridade, porém debaixo da autoridade do Deus Todo-Poderoso. Só que chegou um momento, irmãos, na história de Israel, que Israel não aceitou mais isso, não quis mais ser liderada por Deus desta forma. E olhando Israel para as nações que estavam na sua circunvizinhança, amalequitas, filisteus, midianitas, os povos beduínos, povos nômades, aqueles que estavam ao seu redor, Israel percebeu que essas nações tinham algo que eles não tinham, que era um rei. E diz a Bíblia que então o povo, levado por um sentimento talvez de inveja, agora vai até o líder, o representante de Deus, no momento, que era Samuel,
e não solicita, não pede, mas exige a Samuel que estabelecesse sobre a nação de Israel um rei, um homem que colocasse uma coroa na sua cabeça, que tivesse um cetro na sua mão, um trono para se sentar, e que fosse a peleja por eles, guerreasse por eles, e fosse o exemplo a ser seguido. Samuel, como todo bom líder, vai conversar com Deus, chega na presença de Deus e fala: Senhor, Israel está pedindo algo que eu não sei se posso fazer. Israel está pedindo um rei. Israel cansou da forma de governo que já há muito tempo estava sendo empreendida em Israel. Eles não querem mais. E diz a Bíblia que Deus aceita. Diz a Bíblia que Deus acata esta solicitação mais veemente de Israel e estabelece sobre eles um rei. Saul, o primeiro homem na história de Israel a ser ungido rei. E agora ele vai reinar sobre a terra. A Bíblia diz que esse homem tinha algumas características. Ele era belo, ele era um homem formoso. Se Saul vivesse hoje, todas as atenções seriam voltadas para ele, porque a Bíblia diz que a sua beleza chamava a atenção, até porque também era o homem mais alto em Israel, sobressaía. Agora esse homem vai reinar, e todo início é bom, todo início é marcante na história dele. Foi assim. Um certo dia, algo inusitado acontece. A Bíblia diz que as jumentas que o pai de Saul possuía fugiram, algo que nunca havia acontecido, fugiram. O pai de Saul, por nome Quis, um rico fazendeiro, poderia ter chamado qualquer outra pessoa para ir procurar as jumentas que se perderam, mas resolveu chamar o seu filho. Ele pega um dos seus moços e vai à procura, e enquanto ele está indo procurar a jumenta, olha que lindo, irmão, ele acha a coroa. Enquanto ele está indo buscar algo que talvez não tenha nenhum valor, ele encontra algo de valor, que é o reinado. Enquanto ele está indo procurar as jumentas que se perderam, talvez frustrado, indignado por fazer um serviço como esse, afinal de contas, ele era o filho do fazendeiro. Poderia outro servo fazer, mas o pai mandou ele. Enquanto ele estava lá procurando as jumentas, encontrou o profeta. E com o profeta, a grande responsabilidade de ser rei de Israel. Que história linda! Que texto marcante! Só que há um perigo dentro desse texto. A Bíblia não apresenta como principal característica de Saul a sua fidelidade a Deus. A Bíblia não fala nada sobre isso. A Bíblia não apresenta uma qualidade de Saul como um homem fiel, um homem íntegro. Não, a Bíblia apenas diz: e Saul, um homem belo. Quando eu li esse texto pela primeira vez, há muito tempo atrás, logo eu fiquei pensativo, qual seria o final da história desse homem? E todos nós conhecemos o final trágico. No início, algo belo. No início, algo marcante. Deus escolheu, o povo pediu, Deus atendeu. Só que parece que o poder começou a subir à mente de Saul. E aquele começo que era belo, agora vai entrar em uma decrescente, vai entrar em uma queda íngreme, até o ponto da sua rejeição diante de Deus. Esse homem que tem um início marcante, uma história bonita, saiu à procura de jumentas, encontrou o plano de Deus na vida dele. Certo dia, Deus chega para ele e fala assim: Saul, levanta o teu exército, mais de 200.000 soldados, vai até a terra dos amalequitas, e quando você chegar lá, mata, extermina, acaba com tudo, porque eu, o Senhor, decidi me vingar desse povo, porque quando o meu povo saiu do Egito, e eles atravessaram o Mar Vermelho, eles estavam cansados, eles estavam ali um pouco até sem alguma estrutura de guerra, e esse povo, você vai ler isso em Êxodo 17,
se levantou contra Israel para guerrear e para riscar Israel do mapa. E eu não esqueci disso, Saul. Levanta o exército e vai lá. Você lembra da história? Israel acaba de atravessar o Mar Vermelho, os amalequitas surgem, e Moisés levanta a mão, e quando Moisés estava com a mão levantada, pela espada de Josué, a Bíblia diz que Israel prevalecia, mas as mãos de Moisés cansavam, e quando ele abaixava as mãos, Israel começava a perder, a retroceder. Arão e Hur, que estavam ali ligados na história, pegaram uma pedra, colocaram Moisés sentado, você lembra da história? Seguraram as mãos de Moisés, e pela espada de Josué, Israel venceu a peleja. Israel venceu, porém Deus não esqueceu. E agora Deus fala: Saul, vai lá e mata tudo. Risca a história desse povo da face da terra. E Saul vai. Levanta o exército, mais de 200 mil soldados. E agora ele vai. Só que quando ele chega lá, irmãos, ele faz metade do que Deus havia pedido. Ele mata assim alguns animais. Ele mata assim algumas pessoas que estavam lá, mas ele traz para Israel o melhor das ovelhas, o melhor do gado. Ele traz também os despojos, sementes, coisas que estavam de posse daquele povo. E o rei, ele traz como prisioneiro para Israel. Quando ele chega em Israel, parece que vejo Saul olhando para a sua história e fazendo, uma análise daquilo que ele havia feito. Ele percebe que havia feito coisa errada, e agora, para tentar se justificar diante de Deus, ele vai e faz algo que não era função dele fazer: sacrificar. Somente o sacerdote poderia fazer isso, e ele vai lá agora e faz um sacrifício, tentando se redimir diante de Deus. Deus, no mesmo instante, chama Samuel, que era o profeta, e diz assim: Samuel, vai até Saul e diz para ele que eu rejeitei. Por quê? Porque ele não fez o que eu pedi para ele fazer. Ele não me obedeceu. Ele não cumpriu em uma totalidade aquilo que eu pedi para ele fazer. Devido a isso, Samuel, eu rejeitei a ele. Não quero mais ele. Veja, irmãos, uma história que tinha tudo para dar certo, com um início belo, um início marcante. E aqui eu abro um parênteses para dizer algo para você: nem tudo que começa bem vai terminar bem, se você não vigiar no meio do caminho, se você não prestar atenção nos seus passos, se você não levantar a sua cabeça e ver aonde você está indo e o lugar que você está pisando. Aquilo que começou bem, pode terminar mal. Só que ao contrário, daquilo que começa bem e pode terminar mal, aquilo que começa mal, nem sempre vai terminar mal. Quem sabe você iniciou o ano de 2014, estamos nos primeiros dias desse ano, e você talvez não iniciou da melhor forma como você queria. Talvez você não iniciou o ano de 2014 como talvez você iniciou o 2013. Mas fique tranquilo, não é porque iniciou de uma forma talvez como você não esperava, que vai terminar da mesma forma. Se você entregar o teu caminho ao Senhor e confiar nele, fique tranquilo, Deus vai preparar. O final desse ano vai ser bênção, milagres e vitórias sobre a sua vida. Eu queria ter iniciado o ano melhor, quem sabe você está dizendo isso, mas fique tranquilo. Saul é prova de que nem tudo que começa bem termina bem. Ele começou bem, mas terminou mal. Tudo por quê? Falta de obediência. Faltou algo importante na sua vida. Tinha postura de rei, tinha aparência de rei, tinha coroa de rei, tinha o trono de rei, havia nele uma liderança para ser rei, mas não havia nele obediência a Deus. Quando eu falo de obediência, eu estou dizendo que a obediência é algo que tem que fazer parte da minha vida e da sua vida, se eu e você quisermos ser bem-sucedidos ao longo desse ano. Por quê? Porque trazendo para um âmbito espiritual, na esfera espiritual, a obediência que nós devemos ter, ela está dividida em pelo menos 3 níveis. Primeiro,
obediência a Deus acima de todas as coisas. Segundo, obediência à palavra de Deus. E terceiro, obediência ao meu pastor, o homem que Deus estabeleceu para me pastorear, para guiar os meus passos. Se você não aceita, se você não entende, se você não segue estes níveis de obediência, infelizmente, você está caminhando a passos largos para o fracasso, para a derrota, para a crise. Eu quero essa noite falar, pelo menos do primeiro nível, que é a obediência a Deus. A obediência a Deus é algo inegociável. Não existe como você negociar ser obediente a Deus. Ou você é, ou você não é. Não existe meio termo, irmão. Não existe hoje eu obedeço e amanhã eu não obedeço. Depois de amanhã eu cumpro o que Deus tem para a minha vida e no outro dia eu deixo de lado. Vou fazendo conforme vai aparecendo. Eu já vi muitas pessoas se frustrarem. Eu já vi muitas pessoas se decepcionarem, porque deixaram de lado o conselho de Deus, não acataram aquilo que Deus havia pedido para essa pessoa, e hoje são pessoas frustradas, derrotadas, que estão depressivas, que estão passando por dificuldades, atrás de outras dificuldades, mas tudo por quê? Porque jogaram na lata do lixo um princípio que não pode ser menosprezado, a obediência a Deus. Quando eu falo de obediência a Deus, eu estou falando de algo que você tem que praticar, porque se você não praticar, você vai correr alguns riscos. Primeiro, rejeição. Saul, ele foi rejeitado. Sabe o que quer dizer ser rejeitado? É alguém dizer, eu não quero. É alguém dizer, eu não aceito. É alguém dizer, não preciso mais. Isso é rejeição. Você consegue imaginar Deus, um homem chamado, você consegue imaginar Deus olhando para esse homem que Ele mesmo escolheu, que Ele mesmo ungiu, dizer, eu não quero mais? É possível isso? É possível. Se esse mesmo homem virar as costas para Deus, é possível esse mesmo homem ser rejeitado pelo Senhor. Quem sabe você está sofrendo a rejeição de Deus e não está percebendo. Quem sabe as portas se fecharam, quem sabe a sua oração não é mais ouvida, quem sabe nada mais dá certo, e você não entende o que está acontecendo. Será que em algum momento da sua vida você não agiu de uma forma desobediente, e hoje está sofrendo as consequências de uma rejeição? Deus, Ele ama, Deus, Ele liberta, Deus, Ele transforma, Deus, Ele vai atrás do ser humano para salvar, para fazer algo na sua vida. Agora, se esse mesmo ser humano não quer a bênção de Deus, não quer ser usado por Deus, não quer viver uma vida em conformidade com a palavra de Deus, meu irmão, Deus não vai ficar insistindo com essa pessoa, até porque Deus estaria infringindo algo que se chama livre-arbítrio. Você escolhe se você quer servir a Deus ou não, você escolhe se você quer ler a Bíblia ou não, você escolhe se você quer ter uma vida íntima com Deus através da oração ou não. Você escolhe. Essa questão de livre-arbítrio é tão séria que se você quiser tirar a sua própria vida, Deus não vai chegar para você e vai dizer, por favor, não tire sua vida. Por favor, Deus não vai se ajoelhar na tua frente e vai dizer assim, não faz isso. Não, se você quiser, você vai e faz. Deus não vai impedir. Agora você vai sofrer as consequências. O que eu quero que você entenda é que nós podemos sim estar sofrendo a rejeição de Deus e não estar ciente disso. Existe algo que Deus não negocia, sabe o que é? A obediência, não tem negociação. Deus
quer que aqueles que o servem, que aqueles que o adorem, que aqueles que estão servindo a Ele, seja obediente. Deus não quer metade de você, meu irmão, Ele quer você por completo, Ele quer você na presença dEle, com os 2 pés aqui dentro, não apenas os 2 pés, mas o coração também, a mente também, adorando a Deus, renunciando o pecado, abandonando as práticas mundanas e se entregando totalmente a Ele. Seja obediente e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida este ano. Primeiro lugar, a falta de obediência pode gerar rejeição. Segundo, prejuízos. Prejuízos incontáveis. Prejuízos incalculáveis, inúmeros. Lembra de Jonas? Deus falou assim para ele: Jonas, se dispõe e vai a Nínive pregar. Diz a Bíblia que ele se dispôs, mas para fugir da presença de Deus. Foi para Tarsis, pegou um navio, e o que diz a Bíblia? Ele estava fugindo, desobediente a Deus. Veio uma tempestade. Aqueles marinheiros que ali estavam não sabiam o que fazer, porque nunca havia acontecido isso. Lançaram sorte para ver quem era o culpado, e a sorte caiu sobre o desobediente. Eles faziam de tudo, mas não tinha como sair daquela situação. Remavam, mas o vento e as ondas estavam despedaçando aquela embarcação. Tudo por quê? Porque havia ali um desobediente. Um homem que escolheu não obedecer. Perderam talvez algumas cargas, talvez depois que identificaram que ele era o causador daquilo tudo, e que jogaram no mar, talvez voltaram para o porto, para verificar as avarias, tiveram prejuízos, tiveram que retornar à sua viagem. Tudo por quê? Porque ali havia um desobediente. Quando nós praticamos a desobediência a Deus, prejuízos vêm sobre a nossa vida, não só financeiros, não só de ordem material, não só de ordem espiritual, mas também no nosso corpo, naquilo que está ao nosso redor, naqueles que estão ao nosso redor. Meu irmão, isso aqui é um assunto muito sério. Ou você é obediente a Deus, ou você não é. Terceiro lugar, o que a desobediência pode gerar? Morte. Como assim, Cleiton? Morte. Não se assuste. Vocês estão tudo olhando assustado para mim, né? É a Bíblia, irmãos. Deus falou para Adão e Eva: não come. Não come. O que eles fizeram? Comeram. Desobedeceram, irmão Teixeira. Deus falou: não come, porque certamente vocês vão morrer. Eles vão lá e come. Desobedeceram. Depois que eles desobedeceram, diz a Bíblia, e os seus olhos foram abertos. Você conhece a história. E a partir daquele momento, Adão e Eva morreram de 2 formas. Primeiro, fisicamente. Ficaram sujeitos à morte. Não naquele exato momento, mas futuramente. Se alguma coisa acontecesse, eles iriam morrer. Segundo, espiritualmente. Eles tinham uma comunhão com Deus, eles tinham acesso a Deus. Quando eles desobedeceram, eles perderam tudo isso. Deus ficou no céu, o homem na terra, e foi encerrado a comunhão que havia entre eles. Tudo por quê? Desobediência. Desobediência. Nós temos que entender, irmãos, que ser obediente a Deus não é algo fácil, como algumas pessoas pensam. Nós temos que entender que ser obediente a Deus não é algo natural. Não, eu sou obediente, pronto, não. Requer de nós algumas coisas. Primeiro, humildade. Você, para ser obediente a Deus, precisa ser humilde. Por quê? Porque se você não for humilde, você é soberbo. E aquele que é soberbo não aceita alguém sobre ele. Então, para você ser obediente a Deus, você tem que ser humilde para entender e aceitar que existe alguém acima de você. E esse alguém não é um qualquer. Esse alguém
é o Todo-Poderoso Deus. Esse alguém é aquele que te salvou, é aquele que te libertou, é aquele que escreveu uma linda história para você, e se você for obediente a Ele, você vai chegar ao final desta história. Se você não for, não sabemos o que pode acontecer com a sua vida. Humildade. Segundo, ser obediente a Deus não é algo que pode ser imposto. Não, eu vou ser obediente porque o pastor falou que tem que ser. Não, eu vou ser obediente porque todo mundo é, então eu vou entrar nessa. Uso o exemplo de um funcionário em uma empresa. Ele tem que trabalhar. Ele tem que prestar o serviço. Aí o patrão chega para ele e fala: eu preciso que você faça assim, eu preciso que você faça isso. E ele fala, mas, pensa consigo, mas eu não gosto de fazer isso. Eu não quero fazer isso. Mas espera aí, se eu não fazer, posso ser demitido, posso receber uma advertência, e se eu for demitido ou receber uma advertência, talvez não vou receber o meu salário de uma forma completa, ou nem vou recebê-lo. Então espera aí, eu vou fazer. Obediência a Deus não pode ser dessa forma. Você tem que obedecer por amor, você tem que obedecer alegre. Senhor, é isso que o Senhor tem para a minha vida, então eu aceito. Senhor, é assim que o Senhor quer, então eu vou fazer, porque eu faço não por pressão, mas sim por uma vontade própria. Eu quero fazer, porque eu aceito o sacrifício que o Senhor fez por mim na cruz do Calvário. Então eu te obedeço, eu te sirvo com prazer, com alegria, com júbilo na alma, com gozo, com contentamento. Eu faço não porque me mandam, eu obedeço não porque o pastor fala que tem que ser, mas eu obedeço porque eu sei que a palavra diz que é bom obedecer ao Senhor, que é agradável aos olhos de Deus aquele que é obediente. Então eu faço por prazer, eu faço com alegria. Ah, meu irmão, se você entender esse princípio e obedecer ao Senhor com alegria e com amor, aleluia, os ouvidos do Senhor estarão inclinados a ouvir o som da sua voz, e tudo que você orar, e tudo que você clamar, Deus vai responder, porque um coração agradecido e obediente, o Senhor não desprezará. Requer de nós alguns sacrifícios. Obedecer a Deus é deixar de lado muitos dos nossos prazeres. Obedecer a Deus é deixar de lado muitas das nossas vontades. Obedecer a Deus é deixar de lado muito dos nossos desejos. Então não é bom obedecer a Deus, é bom, porque muitas vezes o que eu quero não é o melhor para mim. Muitas vezes o que eu desejo vai me levar à derrota. Mas se eu obedecer a Deus e seguir o que Ele quer, aleluia, e seguir o que Ele deseja, e fazer o que Ele tem para a minha vida, meu irmão, não vai ter derrota no teu caminho, não vai ter fracasso na tua história, não vai ter crise no teu caminhar. Siga os conselhos de Deus, ande no caminho de Deus, obedeça a Deus e a palavra de Deus, e se prepara para desfrutar do bom e do melhor que Deus tem para a tua vida. Obediência ao Senhor. Existem algumas bênçãos que vêm sobre a vida daquele que é obediente de uma forma natural. De uma forma natural. A Bíblia diz, em João 10, certa feita Jesus estava em uma festa chamada Festa da Dedicação. Essa festa, também chamada de Festa das Luzes, 8 dias de festa, ela era celebrada como sinal de dedicação do templo, que há algum tempo atrás havia sido profanado por um imperador sírio, chamado Antíoco Epífanes, que entrou em Jerusalém, devastou a cidade e profanou o templo, dedicando aos deuses dele. Aí um homem chamado Judas Macabeu se levantou com uma guerrilha, foi lá e expulsou. Tudo isso aconteceu no período intertestamentário. Você pode ler isso nos livros apócrifos. E aí Jesus estava nessa festa.
que era celebrada de ano em ano, dedicação do templo, que outrora havia sido profanado e agora é para o Senhor novamente. Jesus estava lá. Aí chegaram alguns fariseus, alguns estudiosos da lei, e chegaram para Jesus e disseram: Senhor, até quando você vai deixar nossa mente em suspenso? Se você é o Cristo, dize-o francamente. Aí Jesus vai falar um negócio interessante, e ele diz assim: olha, as obras que eu faço, elas testificam de mim, mas vocês não entendem, vocês não compreendem isso, porque vocês não fazem parte das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Essa palavra seguir, aqui no original, dá o sentido de obediência. Jesus está dizendo: eu tenho ovelhas, que não apenas escutam a minha voz, mas elas ouvem. Eu conheço cada uma delas, e quando eu falo, elas me obedecem. Jesus está dizendo: eu tenho ovelhas que ouvem. Existe uma diferença entre ouvir e escutar, você sabe disso. Quem ouve presta atenção, quem escuta não presta atenção. Vou dar um exemplo: você está me ouvindo, porque você está olhando para mim, está prestando atenção no que eu estou falando. Só que se um carro passar lá na frente e buzinar algumas vezes, você vai ouvir, você vai escutar. Agora, se eu perguntar para você quantas vezes ele buzinou, talvez você não vai saber responder. Por quê? Porque a sua atenção está voltada para cá. Os seus ouvidos não estão limitados apenas ao som da minha voz, mas tudo que está acontecendo ao seu redor. Então você está me ouvindo e escutando o restante. Jesus disse: as minhas ovelhas, elas não escutam, elas ouvem, elas prestam atenção, elas guardam. Eu conheço cada uma delas, elas me obedecem. Existem pessoas neste pasto que obedecem, e existem pessoas que não obedecem. Jesus está dizendo: as minhas ovelhas, eu conheço, elas me obedecem. Aí no versículo de número 27 e 28, Jesus vai falar o que acontece com aquelas ovelhas que obedecem a Ele. Em primeiro lugar ele fala: eu lhes dou a vida eterna. Aqui está a primeira bênção para quem é obediente: você é herdeiro do céu. Eu pensei que você ia dizer glória a Deus agora. Você é herdeiro do céu. Se você for obediente a Deus, se você obedecer a palavra de Deus, meu irmão, o céu é para você. O céu é para você. Há um lugar preparado para você, se você for obediente a Deus. Segunda bênção, ele fala: lhes dou vida eterna, jamais perecerão. O que Jesus está dizendo aqui? As minhas ovelhas, aquelas que me obedecem, aquelas que me seguem, jamais perecerão. Perecer significa sofrer, perecer significa padecer, perecer significa até morrer. Mas Jesus está dizendo: quem me obedece não vai perecer, quem me obedece não vai morrer, quem me obedece não vai padecer. Lembra dos discípulos na embarcação? Jesus dormindo na parte de trás, de repente veio a tempestade, eles começam a tirar água do barco, não tem mais condições para sair daquela situação. Eles acordam o mestre, e o que eles falam? Mestre, não te importa que pereçamos? Aí parece que eu vejo Jesus olhando para eles dizendo assim: olha, quem anda comigo, aleluia, quem anda comigo, vai aonde eu vou, me obedece, não perece. Ei, vento, acalma-te, mar, aquieta-te. E diz a Bíblia: fez-se grande bonança. Sabe por quê? Porque quem anda com Jesus e obedece a Ele, meu irmão, pode vir o vento que for, pode vir a tempestade que for, pode vir a crise que for, você não vai perecer, porque a mão do Senhor está sobre a sua vida, te guardando e te protegendo. Aleluia! Aí ele encerra: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço, elas me obedecem, lhes dou vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aleluia. Jesus está dizendo: quem me obedece tem proteção. Sabe por que o diabo não pode tocar em você?
Sabe por que o inferno trama planos e projetos para te destruir? Mas todos esses planos e todos esses projetos Deus amassa e joga na lata do lixo. Sabe por que ele faz isso? Porque ele tem prazer em cuidar de você, porque você é obediente. Quem é obediente, meu irmão, o maligno não toca, o inferno não chega perto. Por isso diz a Bíblia que o diabo, ele anda ao nosso derredor como leão, a fim de nos tragar, mas ele só anda ao teu derredor, porque ao teu redor está o teu Deus te protegendo e te guardando. Se você crê nisso, levante tua mão para o céu e glorifique ao Senhor. Vale a pena ser obediente a Deus. Aleluia. Vale a pena ser obediente ao Senhor. Quarta bênção: primeiro, vida eterna. Segundo, não vai perecer. Terceiro, ninguém tira você da mão de Deus. Irmão, parece que eu vejo o diabo todo dia querendo tirar você da mão de Deus, mas ele protege. Ele cria uma saída para você ter o escape. Aleluia. Ele chuta o laço do passarinheiro que está na tua frente para você não cair nele. Aleluia. Não vou deixar o meu servo cair aqui não. Sabe por quê? Porque ele é fiel, ele é obediente. Não vou deixar. Aleluia. E quarta bênção para quem é obediente a Deus: o Espírito de Deus, o Espírito Santo está presente na vida dessa pessoa. Quer um exemplo? Jesus, quando estava no Monte das Oliveiras, foi assunto ao céu, e ele falou: ficai em Jerusalém. Os discípulos poderiam ter desobedecido, até porque estavam sendo perseguidos por muitas pessoas que não aceitavam. Ficaram até alguns momentos escondidos em casas, temendo sair pela fúria dos romanos, dos judeus. Ficaram escondidos, mas Jesus falou: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Eles obedeceram, foram para o cenáculo. 10 dias, irmão. No primeiro dia, talvez alguém chegou para Pedro e disse: olha, eu vou desistir. No segundo dia, talvez chegaram e disseram: não dá mais. Eram cerca de 500. 10 dias depois, 120 prevaleceram, obedeceram. Jesus mandou ficar, então a gente vai ficar. Ele disse que não era para sair daqui, porque alguma coisa ia descer sobre a nossa vida e ia ser bom, então vamos ficar. E no 10º dia, diz a Bíblia, desceu do céu, aleluia, algo como um vento veemente, impetuoso, encheu a casa aonde eles estavam, e foi vista sobre eles línguas repartidas como que de fogo. Sabe o que é isso? Quem é obediente, obedece à voz de Deus, obedece àquilo que Deus tem para a sua vida, o Espírito do Senhor vem sobre você, está em você, anda com você, fica com você. Se você for obediente, meu irmão, pode pegar na mão do Espírito Santo e caminha com Ele, e anda com Ele, porque vai valer a pena. Vai valer a pena. Nós poderíamos citar aqui inúmeros exemplos de pessoas que foram obedientes, sem questionar. Lembra de Noé? Deus chegou para ele e falou: Noé, vai chover. Mas Senhor, nunca choveu assim. Não entendo o que é isso. Faz uma arca. Você. Posso chamar quem? Seus filhos, se você quiser. Mais ninguém. Recurso. Dá um jeito. Espera aí, Deus mandou fazer, eu vou fazer. 120 anos fazendo a arca. As pessoas falam assim: ei, Noé, você é doido. Você está obedecendo a um Deus aí que falou que vai chover, rapaz. 120 anos, não caiu uma gota. Não, eu vou obedecer. E o que aconteceu? Veio a chuva. Lembra de Abraão? Que ainda não era Abraão, e sim Abrão. Deus falou para ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela, porque eu vou fazer de você uma grande nação. Ele olha para a mulher, estéril. Não, peraí, mas será que dá? Será que vai dar certo? Deus falou que eu vou ser pai de multidão, mas a minha mulher não pode, e eu já estou mais do que idoso. Você conhece a história. Hoje nós somos abençoados por causa de Abraão. Poderíamos citar inúmeros: Davi, Moisés, obedientes a Deus, pessoas que obedeceram, e você sabe o final deles, foram bem-sucedidos nas suas trajetórias. Só que nenhum deles, e eu vou encerrar, nenhum deles foi tão obediente como o meu Jesus e o teu Jesus. Você consegue imaginar Deus
distante da humanidade, querendo salvar o ser humano, e ele tem um projeto, só que para isso acontecer, o filho dele tem que descer e andar entre os mortais. Parece que vejo Deus apresentando o projeto a Jesus, e ele falando, se é a vontade do meu Pai, eu vou fazer, eu vou obedecer. E diz a Bíblia, todos nós conhecemos a história, ele vem, anda entre nós, nas mesmas condições que nós, sentindo o mesmo frio que eu e você sentimos, talvez se beliscasse, ele ia sentir a mesma dor, na mesma condição, igual a nós, obediente. E aí Paulo, quando vai escrever aos Filipenses, lá no capítulo de número 2, a partir do verso 5, Paulo diz assim, de sorte, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente, até a morte, e morte de cruz. Só que Paulo vai dizer o que aconteceu com Jesus, porque ele foi obediente. Por isso, Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Sabe por quê? Porque Jesus foi obediente. Hoje não existe nenhum nome acima do dele. Hoje não tem ninguém mais poderoso que ele. Hoje ninguém salva como ele, ninguém liberta como ele, ninguém tem poder como ele. Sabe por quê? Porque ele foi obediente. Jesus prezou pela obediência. Por quê? Eu e você, servos dele, muitas vezes não queremos prezar por isso. Eu encerro e concluo dizendo que obedecer a Deus, obedecer ao Senhor, não é apenas seguir regras bíblicas, não é apenas seguir regras eclesiásticas, não é apenas seguir uma orientação, mas obedecer a Deus é, acima de tudo, amá-lo de todo o coração. Você concorda comigo? Fique de pé, por favor. Obedecer ao Senhor não é algo simples, porém é algo possível. Obedecer ao Senhor não é algo que você vai conseguir da noite para o dia. Nós cantamos aqui, todo dia as propostas vêm, todo dia o pecado vem, todo dia surgem pratos, meu irmão, todo dia surgem manjares deliciosos, que se você não parar para pensar e refletir, você mergulha, e você deixa entristecido, lá no céu, um Deus, que te amou, antes mesmo de você ser formado, no ventre da tua mãe. Atitudes pequenas, que entristecem a Deus. Cleiton, então o que eu faço? Busque, deseje, já é um princípio, já é um começo. Querer, desejar, ser obediente a Deus, e à medida que as coisas vão andando, vão fluindo, você vai obedecendo ao Senhor, e vai sendo presenteado por Ele, por essa atitude, e vai sendo abençoado por Ele, por essa atitude, até chegar no momento excelente, que Deus deseja que você chegue. Eu quero orar por você nesse momento. Convido você, se você quiser sair do seu lugar,
e vir aqui à frente. Você que fala no seu coração, eu preciso ser mais obediente. Eu me incluo nessa oração. Eu me incluo. Se você quer ajuda de Deus, para que esse ano você seja mais obediente, pelo menos nesses 3 níveis que falamos aqui: obediente a Deus, a palavra de Deus, ao seu pastor. Vem bem pertinho do altar, bem pertinho, bem pertinho. É claro que poderíamos falar de outros níveis de obediência, né? Aos nossos pais, aos nossos líderes, ao nosso chefe, né? Só que se você for obediente a Deus e prezar por isso, as demais, com certeza, vai ser uma consequência na sua vida. Feche os seus olhos. Aleluia. Espírito Santo, essa noite nós nos reunimos aqui para te adorar, para te exaltar. Eu me incluo, Senhor, nesta oração. Estamos pedindo a Ti, ó Deus, que o Senhor venha injetar em nós mais ânimo para recusar os pratos, para recusar os manjares que o diabo oferece. Deus, nós sabemos que ser obediente nessa época, no momento em que estamos vivendo, não é fácil. Momentos de prazeres vêm sobre a nossa vida todo dia para fazer com que nós venhamos a renunciar, te servir. Deus, mas nós queremos ser obedientes a Ti. Nós queremos ter isso, ó Deus, como primazia na nossa vida, porque entendemos que se formos obedientes a Ti, o melhor o Senhor tem para derramar sobre a nossa vida. Nós entendemos, ó Deus, que se a obediência fizer parte do nosso cotidiano, seremos bem-sucedidos, na empresa onde trabalhamos, na família onde estamos inseridos, na realidade, no contexto aonde estamos, tudo à nossa volta será abençoado mediante a nossa obediência. Espírito de Deus, da mesma forma como o Senhor abençoou a tantos personagens bíblicos que foram obedientes, abençoa esse homem, abençoa essa mulher, Deus, que vieram aqui essa noite para te adorar, para te exaltar, para bendizer o teu nome. Senhor, que esse ano essa pessoa possa te servir com mais ímpeto, que este ano, ó Deus, essa pessoa possa te adorar com mais coragem e possa, ó Pai, viver uma vida de obediência. Espírito de Deus, pega na mão desse homem e dessa mulher e ajuda, Senhor, porque se o Senhor não nos ajudar, nós não teremos condição. Que possamos a cada dia te buscar mais e ser obediente a Ti, porque se fizermos isso, o Senhor terá bênçãos, milagres e vitórias sobre a nossa vida. Pai, abençoa todas essas pessoas. Se houver alguém enfermo no nosso meio, cura. Se houver alguém precisando de uma resposta, responde. Se houver alguém, ó Deus, precisando de uma intervenção, que o Senhor venha agir na vida dessa pessoa, e em nome de Jesus, abençoa, Pai, é o que oramos, amém e amém.